Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma disciplina, mais uma aula do nosso curso à distância, né? O seminário teológico à distância, onde você pode fazer, estudar conosco a qualquer momento. Nós estamos hoje estudando uma nova disciplina. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos começando hoje mais uma disciplina. Você pode entrar em contato conosco por esse número que eu vou colocar aqui, 85, que é o código de Fortaleza, 8938-0246. 0246. É esse o número que você pode entrar em contato conosco. Zero 085, que é o código de área de Fortaleza, Ceará. O 98938-0246. É o número que você pode, ao assistir uma destas aulas, se matricular e estudar conosco a Santa Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos começar nossa aula lendo o Salmo de número 8 e o verso de número 4. Salmo de número 8 e o verso de número 4. Irmã Rosângela, Deus abençoe, irmã Rosângela. Salmo de número 8, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, as tuas mãos. Tu puseste os seus pés tudo debaixo dos seus pés. Tu puseste tudo debaixo dos seus pés. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez, Pai querido, na tua presença, rogando a tua bênção, rogando a tua misericórdia para conosco, pedindo que o Senhor abençoe cada irmão. A irmã Rosângela, o Tiago, a irmã Luznete, o Anderson, a irmã Adriana, todos aqueles que vão assistir, ó Deus, pelo YouTube. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos começar hoje, né, mais uma das sistemáticas, que é a doutrina do homem. Então, nós vamos começar a estudar hoje antropologia, em grego. Por que, professor, que se fala tanto assim em grego quando se fala em Novo Testamento? É porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a língua grega hoje, a língua antiga, não é mais uma língua falada. Então, quando você coloca um nome, não tem perigo de mudar. Então, antropos é o ser humano, constituído de homem e mulher. Então, quando a Bíblia Sagrada fala sobre o homem, a teologia coloca um nome técnico, antropologia. Antropos quer dizer homem, ser humano, incluindo macho e fêmea. E logos, estudo,
discurso, doutrina. Então, é o estudo do que diz a Bíblia sobre o homem. É o estudo acerca do homem segundo as Escrituras. Então, a antropologia é o estudo acerca do homem. É o que a Escritura diz sobre o homem. Existem dois tipos de antropologia. A antropologia secular, que a gente faz numa faculdade secular, ela estuda a origem, geralmente a base, tá? Sempre é a evolução. E nós temos a antropologia bíblica, que ela vai estudar o que diz a Escritura sobre o homem. Quais são os principais ensinamentos que nós precisamos saber sobre o homem. Então, a teologia, que é o estudo acerca de Deus, ela pega o quê? Ela pega os textos sobre os ensinamentos da Bíblia a respeito do homem, organiza e coloca à nossa disposição. Então, nós vamos estudar aqui a antropologia bíblica, o homem segundo as Escrituras, o que a Bíblia diz. E nós vamos começar pela origem. Então, na antropologia secular, a origem do homem começa com a evolução. Na antropologia bíblica, que é o que nós estamos vendo aqui, está dando para ouvir direito, pessoal? Aqui tá bom, professor. Tranquilo, viu? Senhor Tiagão. Pastor. Assim que vocês quiserem fazer perguntas, é só vocês ligarem o microfone e falar. A aula não é um monólogo, não é só eu falando e vocês só ouvindo. E tem gente que diz assim, professor, não quero interromper a aula. Você não interrompe. Porque quando você faz uma pergunta, uma colocação, você talvez esteja fazendo algo que o seu colega queria, mas não fez. Então, vamos lá. A origem do homem. A Escritura vai nos ensinar, de forma clara e inequívoca, que o homem foi criado por Deus. A criação do ser humano é atestada em toda a Escritura. Diz assim, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem. Então, é ensino da Escritura que Deus criou o homem sobre a terra. Desde uma extremidade do céu à outra se sucedeu jamais coisa tão grande como esta. Ou se jamais se ouviu coisa como esta. Então, o que Deuteronômio está afirmando é que Deus, uma das afirmações desse texto, é que Deus criou o homem. Então, para o cristianismo, e o cristianismo bíblico, o homem faz parte da criação de Deus. Diz assim, eu fiz a terra e criei nela o homem. Então, Isaías falando, Deus falando através de Isaías, diz, criei nela o homem. Então, fica claro que Deus criou o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei minhas ordens. Então, o ensino é que Deus criou o homem. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador? Então, o livro de Jó também nos ensina que Deus é o Criador do ser humano.
E aí Paulo vem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então Paulo afirma que Deus criou, que o homem foi criado. Ele sofreu uma ação. Que ação foi essa? A de ser criado. A segunda coisa que nós vamos ver é que a criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Quando Deus criou os animais, quando Deus criou o sol, quando Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima, Deus não fez nenhum conselho, uma reunião. Conselho é uma reunião para deliberar, para tomar uma decisão, para levar algo a efeito, para criar algo, fazer algo. Então, quando Deus fez o sol, os mares, Deus disse apenas haja. Haja. Na teologia mais profunda, a gente chama fiat, que é a palavra latina, para haja. Aí, fiat lux é o primeiro fiat de Deus, não vai confundir com carro. É o primeiro ato criador de Deus. É haja luz. Então, quando Deus foi criar, Deus criou toda a terra, Deus criou todos os animais, mas antes de Deus criar o homem, ele fez um conselho, ele fez uma reunião entre as pessoas da Santíssima Trindade. Diz assim: e disse Deus, façamos. Aqui o verbo está no plural, tem um nós aqui, nós. Façamos o homem a nossa. Está no plural de novo, plural, mais de uma pessoa. Imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus determina, há uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há uma determinação de criar o homem. Passamos o homem. Então, Deus cria todas as coisas, mas quando vai criar o homem, há um conselho antes, que é uma reunião. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para deliberar. Vamos criar? Vamos. E vamos criar o quê? Vamos criar o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem é um ser muito importante para Deus. Em criação, o homem foi criado distinto de todo o restante da criação. Então, vamos fazer um velho acordo. Quando eu vou dando aula aqui, e quando você tiver alguma colocação, alguma pergunta, você liga o microfone e faz a pergunta. Já tem a minha autorização, certo, pessoal? Amém, pastor. Vamos lá. O homem foi criado distinto de toda a criação. Ele é diferente dos animais, ele é diferente do sol, ele é diferente do mar, ele é diferente de tudo. Por quê? Diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem. Então, nem o sol, nem a lua, nem o mar é a imagem de Deus. O único ser dentre toda a criação que possui a imagem de Deus é o homem.
E depois, lá na frente, nós vamos ver o que significa a imagem de Deus no homem. O que é essa imagem de Deus no homem? Então, é isso que torna o homem diferente, ímpar, singular, único. É que ele é o único que traz em si a imagem do Criador. O homem foi criado em um dia e não evoluído em milhares de anos. Então, quando a gente pega a teologia, a antropologia secular, antropos, homem, logos, estudo. Então, estudo acerca do homem, nos é ensinado na faculdade que houve o Big Bang, que houve uma fagulha, essa fagulha tocou a Terra, tocou mais precisamente a água, tocou numa espécie de micróbio, de ameba, e essa ameba evoluiu. Mas a Bíblia vai por outro caminho. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, Adão não é produto, o ser humano não é produto de uma evolução, mas foi criado num dia. Um dia determinado em que Deus resolveu criar o homem à sua imagem. Agora prestem bastante atenção a isso. Deixa eu ficar aqui as crianças que estão correndo. Isso aqui, se você quer aprender a palavra de Deus, você não pode negligenciar. Tem que aprender isso aqui. O estado original do homem é como esse homem foi criado, como é que ele era ao sair das mãos de Deus. Como é que ele era em seu estado original? Aí, o homem foi criado bom. É um primeiro ensino. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia, que é o dia em que Deus criou o homem. Deus olha, criou o homem, criou os animais, criou o sol, a lua, as estrelas, e Deus olha para tudo que ele havia feito, incluindo o homem, e disse: é bom. Bom. Então o homem foi criado bom. O homem foi criado reto. Eis aqui o que tão somente achei: que Deus fez ao homem reto. Deus não fez o homem ímpio, torto. A palavra ímpio quer dizer torto. É o contrário de reto. Então o homem foi criado bom e reto. O homem foi criado inocente. Cuidado para não confundir inocência com infantilidade, ingenuidade e com meninice. Inocente quer dizer com a mente pura. Inocente quer dizer sem coração manchado. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então a Escritura vai mostrar
que o homem e a mulher não tinham maldade no coração. Não havia necessidade de roupas, porque não havia nada que precisasse ser coberto. Porque não havia maldade. Porque o coração do ser humano era puro, de tal maneira que eles não se envergonhavam. E alguns estudiosos dizem que o ser humano, quando foi criado, ele tinha uma espécie, a pele dele, né, tinha um brilho que servia de roupa. Tinha brilhava, como Jesus lá no Monte da Transfiguração, de repente começou a brilhar, havia uma luz que brilhava. E quando veio o pecado, essa luz se apagou. Então, homem e mulher estavam nus, mas o homem não via maldade, nem a mulher via maldade. E eles já tinham relações sexuais. Mas eles não viam nisso maldade. Então você vai perceber que o homem é um ser criado bom, reto, inocente nesse sentido. Porque Adão, todos nós nascemos criança, mas Adão nasceu diferente. Adão nasceu adulto. Adão foi criado, melhor dizendo, adulto. Olha o que Deus diz sobre Adão. Por isso que eu tive o cuidado de dizer que ele era inocente, mas não. Geralmente a gente pensa que inocência é algo da criança. Mas Pastor Adão Gilberto, foi. Oi? só uma dúvida aqui. Pode perguntar. À vontade. No caso, Deus criou o mundo em 7 dias, não foi isso? Foi. Aí, no sexto dia, Deus criou o homem? Isso. Pronto. É só isso mesmo, viu, pastor? Nada. Obrigada. Pode perguntar, eu fico feliz. Olha, pessoal, se vocês soubessem como eu gosto, quando Pastor vocês Gilberto, perguntam. Diga, meu irmão. eu tenho também uma dúvida. É o seguinte, quando o homem e a mulher estavam no Jardim do Éden, a mulher primeiro comeu o fruto proibido, Isso. certo? E o pecado só veio acontecer depois que o homem provou o fruto. Não, o pecado começou já com Eva. Mas se o homem não tivesse comido, tivesse recusado, teria acontecido alguma coisa diferente ou não, pastor? Teria ficado uma mulher pecadora e o homem não pecador. Mas Deus iria continuar com os dois, ou não? Hã? Mas Deus iria continuar com Eva também, ou não? Provavelmente ia Não tem fazer como a um gente plano. afirmar, né? Isso, né? Porque aí vai para o plano da especulação, né? Mas provavelmente Deus iria resgatar Eva. Entendi. Entendi, pastor. Obrigado. Então, a gente geralmente pensa que Deus criou o homem um meninão, né, bobo. Mas nós vamos ver que Adão foi criado adulto. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Aí olha o que diz. E Deus os abençoou. Abençoou quem? Homem e mulher. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Se Adão tivesse sido criado criança,
não havia razão para Deus dizer: frutificai e multiplicai-vos. Porque a multiplicação vem através das relações sexuais. Então Deus está mandando que os homens tenham, é claro, dentro do casamento, relações sexuais e que gerem filhos para encher a terra. E esse é um mandamento que muita gente hoje quer cumprir. Eles não percebem que quando Deus deu esse mandamento de encher a terra, só tinha dois. Então era necessário que homem e mulher se reproduzissem. Hoje, filho continua sendo uma bênção, mas filho, se a gente não tem condição de criar, se a gente vai colocá-los no mundo para sofrer, para se transformar em bandido, é melhor não colocar. Então, mas o que eu quero falar aqui é que Deus diz assim: e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Se o homem não fosse adulto, isso não seria possível. Deus não teria dado esse mandamento de dizer: ó, cresça e se multiplique, e encha a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move. Primeira coisa que Deus diz é: olha, cresça, multiplique o número, gere, procrie. Segunda coisa, você vai ser o meu governante. Você vai governar a terra. Nós vamos ver que o homem é o governante visível do Deus invisível. Vou repetir, depois peço que vocês repitam. O homem é o governante visível do Deus invisível. Foi o que eu disse? O homem é o governante visível do Deus invisível. Olha aí, parabéns para nós. Parabéns. Então, o homem foi criado e Deus disse: olha, você vai dominar sobre tudo. O homem era o gerente de Deus. Aquele que Deus disse: olha, você vai tomar conta de tudo, está em tuas mãos. Domine, governe. Quinta coisa, o homem foi criado inteligente. O homem não foi criado só adulto. Porque muita gente pensa que Adão era um meninão. Um homem, eles aceitam até que Adão foi criado adulto, mas eles pensam que Adão era um bobão. Uma pessoa que não tinha ainda inteligência. E nós vamos ver que Adão foi criado inteligente. Então aprenda isso. O homem foi criado bom, foi criado reto, para andar no caminho da retidão. O homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado adulto. O homem, ele foi criado inteligente. Porque nós temos que ver como é esse ser humano composto de homens e mulheres antes e depois do Gênesis 3. Tudo que nós estamos falando aqui é antes da queda. É Gênesis 1 e 2. É o que aconteceu antes da queda. É o homem em seu estado original. Então ele era inteligente. Olha o que diz a Bíblia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. No mundo de hoje,
para uma pessoa colocar nome nas aves, os ornitólogos, para os biólogos colocarem nomes nos animais, eles estudam muito tempo para conhecer as características que distinguem um animal do outro. Então, eles têm que ter uma inteligência treinada. No mundo da Bíblia, era um tempo onde as pessoas colocavam os nomes e de uma forma tremenda, de uma forma que mostrava sabedoria. Então, dar nomes era algo especial. É tanto que, geralmente, quem colocava o nome era o patriarca. Era a pessoa mais idosa, porque no nosso mundo o idoso, coitado, sofre, mas no mundo da Bíblia o idoso era super, hiper, mega respeitado. Então Deus trouxe os animais a Adão. E Deus, para ver como Adão chamaria, como é que Adão? Como é que esse ser humano iria chamar os animais que iam conviver com ele? E Adão foi colocando nomes, foi olhando, observando as características, usando sua inteligência, e nós podemos dizer que foi o primeiro biólogo que olha para os animais e vai colocando nomes. Então, esse ato de colocar nomes nos animais tem a aprovação de Deus, porque diz assim: e tudo que Adão chamou, a toda alma vivente. Veja, alma vivente aqui se refere a animais. Isso foi o seu nome. Ou seja, Deus concordou. Então, Adão foi criado inteligente. Porque os ateus, eles dizem, se houve uma queda, foi uma queda para cima, para melhor. E eles nem sabem que hoje, que Adão era muito mais inteligente, infinitamente mais inteligente do que os grandes doutores, doutorandos, mestrandos que existem no mundo. E quando ele caiu, nós voltamos para a idade das cavernas. A queda foi que fez o homem se tornar um ser ignorante. Mas Adão não. Adão era super inteligente. O homem foi criado como coroa da criação, ou seja, é a cereja do bolo. Deus criou todo o universo e aí faltava algo para cuidar de tudo isso. E Deus criou o homem. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E Deus os abençoe e diz: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo o animal que se move. Pronto, agora Deus tinha feito o ser mais importante do universo.
o ser abaixo de Deus. Porque, geralmente, eu vou dizer, e vocês vão dizer se vocês já ouviram isso, ou se pensavam assim. Geralmente, o pessoal pensa que a escala do universo é assim, Deus, os anjos e o homem. Geralmente, as pessoas pensam assim. Mas a escala no universo é Deus, homem, anjos. Por quê? Porque nenhum anjo foi criado à imagem de Deus. Miguel não pode dizer assim, olha, Maria, eu sou Miguel, eu sou a imagem de Deus. Não, Gabriel não pode. Miguel também não, Serafim também não. Só o homem pode dizer, eu sou a imagem de Deus. Aí, sexto lugar, o homem foi criado com livre arbítrio. O homem foi criado com livre arbítrio. Santo Agostinho, que era um teólogo da Idade Média, um dos maiores teólogos, na Idade Média, no período monástico, surgiram dois grandes teólogos. Um era Tomás de Aquino. Ele era um teólogo e um filósofo. O outro era Agostinho, Santo Agostinho. E Agostinho, ele tinha sido muito errado na sua adolescência e juventude. Mas quando ele se converteu, ele passou a ser, talvez, depois do apóstolo Paulo, o maior teólogo, o maior estudioso da palavra de Deus em todos os tempos. E Agostinho, ele dizia em latim, posse peccare, posse non peccare. O que quer dizer isso? Que o homem, quando foi criado, como ele tinha o livre-arbítrio, posse pecar quer dizer ele tinha capacidade para pecar, não era obrigado. E capacidade para não pecar. Então, nos dias, o homem, quando foi criado, como diz Agostinho, ele tinha o poder de pecar, infelizmente ele fez, mas ele tinha poder de não pecar. Ele tinha poder de pecar e poder de não pecar. O que o homem tinha, segundo Agostinho? Poder de pecar e de não pecar. Pronto. Então ele tinha poder de pecar e de não pecar. Então ele tinha livre-arbítrio. Agora prestem atenção na definição de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher, decidir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a nossa. E levar a efeito nossa escolha, decisão. Então, o que é livre-arbítrio no sentido pleno? É que Adão tinha condição de decidir entre fazer a vontade de Deus ou a vontade dele ou a vontade da serpente. Ele tinha essa capacidade de saber a vontade de Deus é essa, porque ele foi criado inteligente. Por que você acha que Deus trouxe um castigo tão grande? Porque o homem desobedeceu.
Porque ele era bastante inteligente. Ele sabia o que estava fazendo. Então, Adão, ele sabia discernir. Tão inteligente ele era que ele sabia, ó, a vontade de Deus é essa, a minha é essa, a do diabo é aquela. Ele sabia discernir qual era a vontade de Eva, qual era a vontade dele, qual era a vontade de Deus. Então ele tinha esse poder de escolha e tinha poder de transformar essa escolha em realidade. Dizer, eu quero Deus, como o Tiago perguntou. Eva, você não quer Deus? Não, mas eu quero. Então, ele tinha esse poder de levar a efeito e dizer, ó, Satanás, eu não quero fruto. Deus proibiu, eu não quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. Então, livre-arbítrio é esse poder de escolha, mas não só o poder de escolha. É a capacidade de escolher acompanhada do poder de realizar. Vou repetir. É a capacidade de escolher acompanhada, aliada ao poder de realizar. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolher e o poder de realizar. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolher e o livre-arbítrio de realizar. Ah. Então Adão tinha isso. Adão tinha isso completo. Adão e Eva. Eles tinham a capacidade de escolher e dizer, é isso que eu vou fazer. Eles tinham a capacidade de dizer, olha, isso aqui é pecado. Comer esta fruta é desobedecer a Deus. Eu não quero desobedecer a Deus. E eles tinham poder para não pecar. Quando o homem caiu, esse negócio já ficou comprometido. Até aqui, o homem tem capacidade de escolher. Todos nós sabemos o que é certo e errado. O que falta agora é o poder de colocar isso em prática. Porque se nós tivéssemos poder de colocar em prática as nossas decisões, nós seríamos mais santos. Nós abandonaríamos o pecado. Nós não teríamos tantos defeitos. Porque bastava no final do ano a gente decidir assim, olha, até hoje eu fui assim. Mas a partir de hoje, eu fiz um exame na minha vida, percebi que eu tenho sido intransigente, percebi que eu tenho sido grosso, grossa, percebi que eu tenho pouca paciência, percebi que eu não amo como devia amar, e vou tomar uma decisão. Ano que vem, eu vou ser o melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor servo de Deus, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor ser humano. Não é assim que a gente faz, pessoal? Sim, pastor, isso mesmo. Sim ou não? Verdade, pastor. Sim, com Mas agora, certeza. vamos ser sinceros, a gente consegue? Muitas das vezes não, né? Infelizmente, meu irmão, a maioria das vezes não. Verdade. A gente diz assim, eu vou ser um marido maravilhoso. Quando a gente olha, a pisou na bola. A gente diz assim, eu quero ser um pai melhor. Quando a gente olha, a gente diz, Senhor, eu vou orar mais. Quando a gente olha, está orando menos do que
antes de ter prometido. Mas hoje, nós não perdemos essa capacidade de discernir. Sabe, ó, estou orando bem. Estou orando aquém do que eu devo orar. Isso é poder de escolha. Rapaz, não estou sendo tão bom, um bom cristão como eu devia ser, como eu deveria ser. Mas aí a gente promete, eu vou mudar, e a gente não consegue. Quando muda é muito pouco. É assim ou não? Sim, pastor, isso mesmo. Pastor Gilberto, Significa essa cobrança que o senhor falou, né? Por exemplo, orar mais, preciso orar mais, preciso ser uma pessoa melhor, cuidar da minha família melhor, tipo isso. É uma cobrança vinda do Espírito Santo ao homem ou do próprio homem, pastor? os dois. O Espírito Santo está sempre iluminando a gente e a gente está sempre se avaliando, porque nós somos um ser que tem essa condição de se avaliar para poder mudar, porque só muda quem descobre que está errado. Né? Um animal ele não muda. Por que, que o animal não muda? Porque ele não tem essa capacidade de avaliar. Então ele age a vida toda do mesmo jeito. Deu para entender, Tiago? Amém, pastor. Deu sim, viu? Muito obrigado. Então, nós vimos o seguinte: Adão era diferente de nós. Porque Adão, ele podia chegar no final do ano e dizer assim: olha, Eva, esse ano eu vou ser um marido melhor. E conseguir ser. Ele podia dizer: Eva, eu estou sentindo que eu estou conversando um pouco com Deus. Eu vou sair mais cedo hoje para encontrar com Deus e eu vou chegar mais tarde. Porque eu quero estar mais tempo na presença de Deus. Ele tinha esse poder ou não? Tinha sim, pastor. Ele andava com Deus, né? Vamos lá, pessoal. Tinha Pelo amor de sim. Deus, só o Tiago. Tinha sim. Tinha ou não tinha? Tinha. Ah. Sim, pastor. E vocês acham que Eva dizia assim: vai morar na igreja? Acho que não. Vai me deixar aqui sozinha? Não. Eva incentivava. Né? Então, livre-arbítrio é isso, pessoal. Muita gente não sabe. Livre-arbítrio não é só capacidade de escolha. É escolher e colocar em prática. O que nós podemos hoje escolher? Nem sempre a gente consegue colocar em prática. Vou dar um exemplo. A pessoa diz assim: olha, eu vou examinar os carros que foram feitos agora. Eu quero ir para uma dessas feiras, através da internet, e examinar os carros mais sofisticados. A gente pode escolher, pessoal. Pode sim, pastor. Olha, pessoal, pelo amor de Deus. Pode sim. Só a irmã Luznete, outra alma perdida aí. Pode, não sei pastor, quem pode é. sim. Pode. Pode, né? Pode. Agora eu pergunto, a gente pode ter? Não, muitas das vezes não pode ter, né, pastor? Quem dera que a gente pudesse, né? Tava todo mundo de carrão. Mas a gente olha assim e já faz. Com certeza. Principalmente quando a gente vê o preço. Descobre, não dá não. Então, eu e você, Adão, tinha livre-arbítrio completo para escolher e não escolher. Para dizer sim e dizer não. Para tomar uma decisão e torná-la real. Deu para entender, pessoal? Sim.
Deu, pastor. Sim, Sim, pastor. pastor. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, veja, Adão era diferente de nós. Por isso, Deus cobrou tão caro dele. Aí diz assim, ó, esse livre-arbítrio, ele é percebido na proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus está dizendo a Adão, Adão, vem cá. Você está vendo toda essa quantidade de árvores frutíferas? Estou. Você pode comer de qualquer uma destas. Adão entendeu. Ele era inteligente. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus disse, eu tenho uma restrição. Uma coisa que você não pode fazer. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, Adão, vem cá, vamos ter uma conversa? Sim, meu pai. Qual é a conversa? Meu filho, criei você. Você é a coroa da criação. Reto, justo, santo, inteligente. Você me compreende. Quando eu converso contigo, você me compreende. Veja como Adão era inteligente. Você já leu na Bíblia Adão fazendo alguma pergunta a Deus? Não, pastor. Eu não. Não, pastor. Não tem. Você já viu Adão como nós, dizer assim, pai, dá licença aí, eu não entendi isso aqui? Não. Não. Por quê? Porque Adão era muito inteligente. Eu e você é que a gente muitas vezes precisa de repetição, tirar dúvida. Mas Adão não, Deus vai conversando com ele, ele vai entendendo. Ele vai conversando com Deus, Deus conversando com ele, e Adão vai entendendo. E Deus diz, olha, eu criei você assim, inteligente. Está aqui, ó, Adão. Tem liberdade enorme. Você tem uma liberdade enorme. Você tem inúmeras opções. Mas, Adão, vamos deixar claro uma coisa. Quem manda aqui sou eu. Apesar de você ser inteligente, reto, bom, coroa da minha criação, você me deve obediência. Você me deve obediência. E por esta razão, eu vou estabelecer limites. Você pode comer de quase tudo, menos de uma árvore. Isso é um grande ensino de Deus. Você quer criar filho bem? Estabeleça limites. Você quer criar monstro? Você quer criar gente que vai quebrar a cara? Não dê a ele limite. O grande mal da nossa sociedade é que nós estamos numa sociedade sem limites, onde cada um faz o que bem quer, onde não há pai, mãe, que coloque limite. E Deus aqui está dizendo, Adão, eu estou estabelecendo limites. Você pode fazer um monte de coisa. Mas, entretanto, contudo, todavia, você não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele nem sequer fez pergunta. Por quê? Porque ele entendeu. Adão era tão inteligente que ele entendeu. Ele entendeu a conversa de pé de orelha que Deus teve com ele. Ele entendeu, olha, Deus está proibido.
Ele manda. Eu tenho que obedecer. Então, se Adão não tivesse liberdade de escolha, Deus não teria feito a proibição. Mas quando Deus diz, de toda árvore do jardim você pode comer, mas de uma você não pode comer, Deus está dizendo, Adão, diante de você tem escolha. Você pode escolher me obedecer e viver feliz, forever and ever. Você pode viver feliz. Ou você pode me desobedecer. Quero ver o que você vai fazer. É como se Deus estivesse dizendo assim, Adão, eu te dei o livre-arbítrio, o direito de escolha. E eu quero ver o que você vai fazer com ele. O que foi que eu disse? Temos o direito de escolha. Vou repetir aí, vocês repetem. Deus diz, Adão, eu te dei o livre-arbítrio, o direito de escolha, e quero ver o que você vai fazer com esse livre-arbítrio. Vocês. Deus deu a Adão o livre-arbítrio, o direito de escolha, e queria ver o que ele iria fazer com esse livre-arbítrio, não é isso? Certo? Que ele vai... Então, quem é que nos dá as bênçãos? Deus. Deus. Só que Deus quer saber como é que nós vamos usar essas bênçãos dele. O livre-arbítrio era uma bênção ou não? Sim. Sim. Mas nós vamos ver que Adão não soube usar a bênção de Deus. Vamos lá. O homem usou seu livre-arbítrio de forma errada. Aqui é que começa o mal. Aqui começa o problema. Até aqui está tudo bem. Jardim, fruto, presença de Deus, escolha, poder de decidir. Mas agora... E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, a mulher usou o seu direito de escolha. O diabo tentou. Disse, olha, está aqui. Então, tinha a vontade de Deus. Aí você vai repetir. Vontade de Deus. 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 Que o homem não comesse daquela árvore. Que o homem não comesse O daquela homem não árvore. comesse daquela árvore. O Ou diabo, daquela como fruta, né? sabe que a desobediência separa, a vontade do diabo era que o homem comesse. Qual é a vontade do diabo? Que o homem comesse daquela fruta. Da fruta, mesmo. Poder pecar. Porque o problema não foi comer a fruta. O problema era desobedecer. Deus disse, não faça. Deu para entender, pessoal? Sim. Deus sim, Pastor pastor. Gilberto, O problema é... Diga. Pastor Gilberto, Deus advertiu Adão, né, de que ele não comesse o fruto. E falou que a consequência dele comer o fruto seria a morte. Adão, Isso. até então, não tinha morte, não tinha acontecido morte ainda, até então, não é isso? No Éden. Não. Ele tinha Não. noção da consequência do que era a morte, Tinha. por ser um ser inteligente. Esse é o problema, ele tinha. Entendi. Por isso é que o castigo é tão grave. Entendeu agora? Entendi sim, pastor. Então, em nenhum momento ele foi enganado, ele foi advertido do que aconteceria, né? Ele foi o livre-arbítrio, ele escolheu de forma errada a decisão dele. Isso. Então, o Tiago foi muito feliz. Ó. Por isso que eu gosto de interação. Pessoal, uma aula com pergunta é outra coisa.
você aprende 10 vezes mais. Por quê? A Bíblia, principalmente o Gênesis, ele tem, o Gênesis cobre cerca de 2.000 anos de história. E Moisés escreve 50 capítulos. Então, você escrever 2.000 anos em 50 capítulos, você tem que resumir bastante. Corta aqui, encolhe ali, bota só o essencial, é o resumo do resumo do resumo. Então, como é que Moisés tem que dizer muito com poucas palavras, usando figuras? Aí ele consegue nos dizer, ó, pessoal, Deus colocou Adão para colocar nome nos animais. Aí ele mostra a inteligência do ser humano. Ele não precisa dizer, ó, pessoal, Deus criou o homem super inteligente, capaz de ver as estrelas, capaz de ver o mar, capaz de olhar para o animal e dizer, esse aqui vai ser o rinoceronte, essa aqui vai ser a girafa. Não. Ele diz, em rápidas palavras, trouxe Deus os animais, o homem deu nome, e foi isso. Deus aceitou. Deu para entender, pessoal? Eu sim. Sim, pastor. Obrigado. Aí agora, o diabo sabe qual é a vontade de Deus. Preste bem atenção. O diabo não quer que a gente faça a vontade dele. Foi o que eu disse? O diabo não O quer que a diabo gente não faça a quer vontade que dele. ele faça a vontade dele, de Deus. Olha, o diabo não quer que ninguém faça a vontade dele, do capeta, do diabo. O que foi que eu disse? O diabo não quer que ninguém faça a vontade dele mesmo, do capeta. Ah. O resto ficou tudo calado quando eu falei. Ficou tudo com medo. Vamos lá. Foi o que eu disse, pessoal? O diabo não quer que faça a vontade O dele. diabo não quer que Ah, ninguém faça a vontade obrigado. dele, do capeta. Ah, agora eu vou explicar por quê. Certo? O diabo não está preocupado, como muita gente pensa, que a gente faça a vontade dele. Ele não quer é que a gente faça a vontade de Deus. O que o diabo não quer? Façamos a vontade de Deus. Que nós façamos a Que nós vontade de façamos a Deus. vontade de Deus. Ah. Ele não chegou para Eva e disse, Eva, olha, está aqui a vontade de Deus, está aqui a minha. Faça a minha. Não. Ele chegou e disse, não faça a vontade de Deus. Deus. Não faça o quê? A A vontade vontade de de Deus. Deus. Vontade de Deus. Ele proibiu você lá de pecar, não faça. Ele disse, não coma. 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 Então, o desejo do diabo é que nós não façamos a vontade de Deus, mas a nossa. O diabo deseja que nós façamos a nossa vontade. O que o diabo deseja? Nós façamos a nossa vontade. Vontade. Ah. Então ele percebeu o seguinte, tinha a vontade de Deus e tinha a vontade do homem, correto? Correto. Sim. Aí ele diz, Eva, não faça a vontade de Deus, coma. E aí a Bíblia diz que Eva ficou agora despertada, interessada, e resolveu fazer a vontade dela. Então, o que acontece? Quando Eva pecou, e assim, eles se esconderam, aí Deus chega para passear no jardim, e o homem pecado foge de Deus. O homem,
quando ouve os passos de Deus no jardim, que lá no hebraico é quando tem o som, o homem ouve os passos de Deus na folhagem do jardim, e Adão tem medo, se esconde. E Deus age como se ele não soubesse. Como se não soubesse o que tinha acontecido. Cheguei agora, o que aconteceu aqui? É como se fosse um pai que chegou do trabalho. O que aconteceu? O que os meninos andaram aprontando? Deu para entender, pessoal? Até Deu sim, aqui? pastor. Deu sim. Então, Deu. aquele pai que chega em casa, ele assim. Aí Deus diz, Adão, Deus já sabia? Já sim. Aí Deus diz, Adão, ele, Senhor, estava ali dentro do mato, estava ali escondido. Deus disse, o que aconteceu, Adão? Ele disse, eu te vi e temi, e por isso eu me escondi. Aí Deus continua como se ele não soubesse de nada, para ver o que as crianças vão dizer. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, Adão? Adão, de onde é que veio essa maldade? Adão, por que mudou? Ontem eu vim aqui, você não tinha problema nenhum. O que aconteceu? O que aconteceu? Fui trabalhar. O que aconteceu? Meu filho. Aí Deus faz outra pergunta. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Em outras palavras, o meu filho desobedeceu o papai. Você fez o contrário. Você fez a sua vontade. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, fizemos. Desobedecemos. O Senhor disse para não comer e o Senhor foi dar uma volta. E aí a gente aprontou. A mulher pegou a fruta e eu comi. Aí agora você vai ver a diferença. Ele usou o livre-arbítrio, mas usou o livre-arbítrio para obedecer ou para desobedecer? Para desobedecer. Desobedecer. Aí, pronto, desgraçou tudo. Então, Deus deu uma bênção, o livre-arbítrio, mas o homem usou essa bênção, não para obedecer a Deus. Por isso, todos nós hoje temos a mácula, a mancha, a nódoa, a sujeira, a doença da desobediência dentro de nós. Todos nós que descendemos de Adão, temos esse desejo dentro de nós de desobedecer. Você vê logo a criança, ela começa você começa a querer estipular o caminho para ela andar e desde pequena ela já vai. Você diz assim, na hora da comida, olha o aviãozinho. O que a criança faz, pessoal? Já tem alguém aí? Abre a Com boca. certeza. Mas, quando ela não quer, o que ela faz? Não abre a boca. Pessoal, me diga uma coisa. Todo mundo aí tem filho, ou sobrinho, ou parente, ou já viu criança pequena? Sim. Só a irmã Luzinete, a irmã Sim, Rosângela. Temos sim, pastor. Obrigado. Sim, pastor. Então Sim. respondam, cambada de santo. Santos hereges. Pessoal, se você tem
já viu criança pequena, você vai ver que muitas vezes é um sacrifício para a pobre da mãe dar de comer. A mãe começa, olha o aviãozinho, o menino fecha a boca. Só na de vocês aí é que o menino tudo abre a boca, come direitinho. Aqui em casa eu acho que o negócio é diferente. Porque Tem uns que na bota na boca e joga fora, né? Oi? Tem uns que botam na boca e ainda joga fora na mesma hora, né? Isso quando não cospe na cara da mãe. Ou bate com a mão no aviãozinho, já era aviãozinho, vai sopa para todo lado. Olha aí. Né? Isso aí é pai. Então, o que acontece? Você começa com todo o carinho do mundo. O menino vai se enfesa, taca a mão na colher, fecha a boca. Eu vi minha filha agarrando assim na cabeça da minha neta pequenininha para botar comida nela, na boca dela. E olha que ela come bem. Eu disse, pai, porque se não fizer isso aqui, ela cismou e não come. Isso é porque desde pequeno agora, nós já somos voltados a fazer as nossas vontades. O que o diabo ensinou a Adão e Eva? Não faça a vontade de Deus, mas a sua. O que foi, pessoal? Não faça a Não vontade faça a de vontade Deus, de Deus, mas a nossa vontade. Eu me ligo. Vou explicar então. O diabo disse para a mulher, ó, não faça a vontade de Deus, faça a sua. A sua vontade é a melhor. Olha lá. Foi o que o diabo disse. Disse para a mulher, não faça a vontade de Deus, faça Faça a a sua. sua vontade. A sua vontade. E por que vocês acham que ele quer que a gente faça a nossa vontade? Porque a natureza do homem é pecaminosa, né? Porque a nossa vontade é egoísta. Porque ele sabe que se a gente fizer a vontade de Deus, a gente vai desagradar a Deus. Se a gente fizer a nossa vontade. O homem vai ser o centro do universo. É por isso que nós estamos numa sociedade onde o filho quer fazer a vontade, o marido quer fazer a vontade, o patrão quer fazer a vontade, onde todo mundo quer fazer sua vontade, onde todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer. Vou repetir, onde todo mundo quer mandar, que a sua vontade se sobreponha à dos outros. Ninguém quer obedecer. Nós estamos num mundo onde todo mundo quer mandar, quer que todos façam sua vontade, mas ninguém quer obedecer. O que foi que eu disse? Nós estamos num mundo onde todo mundo quer fazer a sua vontade, mas ninguém quer obedecer. Você está vendo que até nas igrejas o pessoal está querendo cargo. Tem muita gente que cria uma igreja nova. Para quê? Porque ele quer mandar. É a pura verdade, pastor. Oi? Isso é a pura verdade. Aqui onde eu moro tem mais de 60 igrejas, juntando tudinho, não dá uma igreja cheia. É 4, 5, 6 pessoas em cada igreja. E é muito, e é abrindo mais. Porque todo mundo não quer ser submissa a ninguém, quer ser os próprios mandão. Então, o que acontece? E dentro da igreja nós temos tanto problema, porque cada um quer fazer sua vontade. E dentro de casa. Na nossa própria casa. Você tem um filho, o filho quer fazer a vontade dele, você quer que ele faça a sua, a mulher quer fazer a dela, aí o que dá? Um angu de caroço. O que, Elizabeth? Um angu de caroço, né? É verdade. Não dá nada bom. Dá confusão. Agora, se nós estivéssemos debaixo da vontade de Deus, certo? Pai, mãe, filho. E o filho lesse assim na Bíblia: filho, obedecei a vossos pais. Quando você mandasse, o que ele fazia? O que ele faria? Obedecia, né? Obedecer. Se
a mulher lesse assim: obedecei a vossos maridos. Quando o marido falasse, o que ela faria? Obedeceria. Ah, teve gente, só a irmã Luz deve ter coragem de dizer. O resto não tem coragem de dizer, não. Adriana, pastor. Se a Bíblia diz, se o marido lesse: marido, amai vossas mulheres a ponto de morrer por ela. Que é o que Paulo diz. O marido amava ou não amava a esposa? Se ele obedecesse, Com certeza. Hein, pessoal? É. Ou para o marido, na realidade, é mais estreito, né? Não, meu irmão. Você não entendeu, não, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo ilustração e vocês não estão entendendo. Vou dizer de novo. Nós temos um mundo onde cada um quer fazer sua vontade. Aí, o filho tem uma vontade, o pai tem uma vontade, a mãe tem outra. Então, nós temos 3 vontades dentro de uma casa. Mais a de Deus. Dá 4 vontades. Dá uma confusão enorme. Qual é a vontade que acaba não sendo feita? a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Porque a mulher briga com o marido briga com a mulher, O o filho filho desobedece o pai bate no filho. Então, no meio de todas essas vontades, a vontade de Deus acaba caindo por terra. Agora eu disse diferente, vamos ver se vocês entendem. Vou repetir, criança. Se a vontade de Deus fosse obedecida, então o filho, quando lê, se obedecei vossos pais, o pai falasse: olha, é assim, o filho diria: sim, senhor. Se a Bíblia dissesse: mulher, obedeça seu marido, e a mulher disse: tá bom, senhor. E a Bíblia diz: a mulher, o marido ame a mulher, então o mundo seria um mar de rosa. Haveria briga numa casa assim, pessoal? Não. Hã? É tudo em harmonia, não. Haveria Que harmonia. separação? Teria harmonia, né? Não, Haveria divórcio? não. Não. Nada disso. Deu para entender onde é que está o problema? O desobediente. problema está na nossa vontade. Por que tem briga? Porque eu estou fazendo a minha vontade. Por que tem briga? Porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Por que o meu filho me desobedece? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Por que a mulher desobedece? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Por que o homem não ama? Porque é desobediente, quer fazer a vontade dele. Então, mesmo cristãos, nós estamos chutando a vontade de Deus. E por isso, por não nos submetermos à vontade de Deus, é que o mundo está um caos, a família está um caos, a igreja está um caos, está tudo uma confusão. Por quê? Porque o diabo colocou, desde o jardim, faça a sua vontade. Aí Jesus chega e diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus diz assim: ó, Pai, o senhor quer que eu morra? Vou dizer para o senhor, o negócio é sério. Morrer aí do jeito que esses romanos fazem, eu sei como é a crucificação, é uma morte terrível, e o senhor quer que eu morra? Sim. Então, seja feita a tua vontade. Por isso que com Jesus e o Pai não tem problema. Onde é que tem problema? Onde a vontade de Deus não é feita. É por isso que nós, como igreja, precisamos melhorar muito. Porque no dia que a vontade de Deus for feita, prestem bastante atenção. Está ouvindo, irmã Rosângela? Sim ou não? Oi, Oi. Está ouvindo?
Tô. Então vamos lá. Ouçam isso. No dia que a vontade de Deus for feita integralmente, os pastores vão pregar direito, as igrejas vão se unir, o amor vai reinar entre os irmãos, as famílias serão restauradas, os lares serão uma bênção, o mundo será diferente. No dia que nós dissermos, não a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus vem aqui e ele vem para nos ensinar, ó, pessoal, sabe onde vocês erraram? Foi quando vocês resolveram ouvir o diabo, o cão, o capiroto, o Satanás. Tem um monte de gente com medo dele. O Espírito Santo habita em mim. Se você é crente para ter medo do diabo, do cão, do Satanás, você não é crente. Ó. O verdadeiro cristão, ele sabe, meu Deus é infinitamente maior que o diabo. Eu não tenho medo de diabo. E aí você diz, meu Senhor. Então o diabo chega e coloca que cada um deve fazer a sua vontade. O que o diabo chega e semeou? Qual foi o que o diabo semeou? Fazer a sua vontade. Vamos lá, pessoal. Cada um faça a sua vontade. A nossa vontade. Fazer a nossa vontade. Nossas vontades. Aí a nossa vontade. Então vamos lá. Todos vocês, o que o diabo semeou? Nós Cada devemos um fazer a nossa vontade. Nossa vontade. Faça a sua vontade. Aí tá aí a confusão. Tá aí a confusão. Tá aí a desgraça. A pessoa quer ser feliz, aí a mulher toma o marido da outra. Porque ela tá fazendo a vontade dela. As igrejas estão cheias de contenda. Tudo separado. Porque o mundo está aí se matando em guerra. A Rússia e a Ucrânia. Tem gente querendo tomar dinheiro dos outros, roubando no meio da rua. Por quê, pessoal? Porque está cada um querendo fazer Sua vontade. Então, dentro da igreja, em casa e na sociedade, é todo mundo contra todo mundo. É o quê, pessoal? Todo mundo contra. Todo mundo contra Todo mundo. Quem semeou isso? O capeta. O capeta. Eu gostei. Quem foi que disse o capeta? A irmã Adriana. A irmã Adriana é a benção. Então, agora nós estamos vendo uma sociedade onde cada um faz sua vontade. Aí o evangelho é esse. É você submeter sua vontade à vontade de Deus. O que é o evangelho? Diga-me. E uma das coisas que hoje prevalece muito no meio das igrejas é você querer ter titularidade. Uhum. É você querer cargos e achar que aquele cargo você é a manda-chuva, né? Você muda até de semblante entre os membros da igreja. Eu sou o tal, porque eu tenho um cargo. Mas é porque vocês ainda não entenderam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o diabo disse, faça a sua vontade. Então, a vontade do ser humano é mandar. Então, o problema não é o cargo. O problema é fazer a vontade dele. Qual é o problema, pessoal? Sim, fazer a vontade dele. Com certeza. Porque, irmãos, se a pessoa vai
para uma igreja pastorear, mas ela vai para fazer a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Porque ela não vai, Pedro diz assim, hajam como exemplo para o rebanho, não como senhores, nem como dominadores. Agora, o grande problema que eu quero que vocês prestem atenção é que o X da questão está em fazer a nossa vontade. Qual é o X da questão, pessoal? Fazer E a fazer nossa vontade. nossa vontade. O que foi que o capeta semeou que tem feito efeito até hoje? Fazer a nossa vontade. É como se ele dissesse para mim, Gilberto, faça só a sua vontade. Não se preocupe com os alunos, não se preocupe com a sua esposa, não se preocupe com seus filhos, não se preocupe com os seus vizinhos, faça só a sua vontade. E aí, pastor Gilberto? Tem que ter... Oi? Pastor Gilberto, por isso a importância de nós lermos a Bíblia e praticarmos realmente o que está na Bíblia, né? Que a Bíblia é nosso manual, a gente lê e não pratica o que está lá, não é isso? É. Então, vocês já começaram a prestar atenção, a começar a perceber, não começaram, pessoal? Sim, Sim, pastor. Sim, pastor. Sim. Aí o que acontece? Que foi isso do Tiago. Viu, Tiago? Preste bem atenção, Tiago. Quando Jesus vem, Jesus diz assim para os homens, eu não faço nada senão aquilo que o meu pai mandou fazer. Jesus vem e ele agora tem vontade? Não. Qual é a vontade dele? A vontade dele é a vontade do Pai, né? Pegou, hein, menino? Pegou, gafanhoto. Jesus chega, vai para o templo com 12 anos. Aí ele fica lá no templo. Maria percebe que ele não está com ela voltou. Ela volta, encontra ele no templo e diz, meu filho, você deixou a gente preocupado. Rapaz, eu e teu pai, a gente saiu te procurando. Ele disse, a senhora não sabia que eu tenho que fazer a vontade do meu pai? Qual era a vontade, pessoal? Vontade do Pai, né? Pastor Gilberto, Diga. Jesus, ele veio ao mundo como homem, né? Isso. Ele tinha as vontades de homem, mas não fazia a vontade do homem, fazia a vontade de Deus. Não é isso? Aí é que você pegou. É que a real mudança, Tiago, é essa. Por que os crentes não mudam? É porque a gente quer continuar fazendo a nossa vontade mesmo dentro da igreja. É verdade, pastor. A gente vai para a igreja e continua. Rapaz, não gostei disso aqui, não. Isso aqui tinha que ser do meu jeito. Aí o outro diz, não, do meu jeito. E o diabo fica rindo. E o diabo fica dizendo, esses meninos continuam querendo fazer a vontade deles. Esses meninos são teimosos. Aí Jesus veio e disse, olha, só faço que meu pai me manda. Aí ele disse, eu tenho uma vontade para fazer. Os discípulos chegaram e disseram, mestre, coma. À tarde, o senhor ainda não se alimentou. Ele disse, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Fazer a vontade do meu pai. Aí qual é o maior dilema cristão para a gente encerrar essa aula? É fazer a vontade de Deus. É isso que o Tiago estava dizendo. É quando você compreende, eu não faço a vontade de Deus. Eu faço uns pouquinho. Mas eu não faço. Porque no dia que eu e você começarmos a fazer a vontade de Deus toda, não vai mais ter briga no lar. No dia que nós começarmos a fazer a vontade de Deus toda, não vai ter mais problema na igreja. No dia que nós começarmos a fazer a vontade de Deus toda, nós vamos começar a entender a palavra de Deus. Mas qual é o grande dilema hoje? Vou perguntar aí a vocês.
Todo mundo aí tem a vontade de fazer a vontade de Deus? Amém. Só responda quem tiver. Quem não tiver, fica lá. Tem sim, pastor. Pastor, eu acho que por sermos seres humanos, carnais, de vez em quando, com certeza, né? O capeta vem para que nós não viéssemos fazer somente a vontade do Senhor, né? Mas fazer a nossa vontade também, né? Eu penso assim, os dois lados. Mas, irmãos, o X da questão é isso. Eu e vocês, a gente ainda não faz a vontade de Deus como ela deveria ser feita. Essa vontade de Deus é o morrer diário. Enquanto o cristianismo não compreender isso, o grande problema é que as pessoas não estudam. A principal coisa é você compreender. Quando você começa a compreender, você diz, rapaz, o que o pastor disse hoje faz todo sentido. Então, nós estamos aí com as igrejas, como disse a irmã Rosângela, igreja em cima de igreja, e as pessoas andando, cada um na sua vontade. Aí eu e você queremos fazer a vontade de Deus. Mas a gente vê que a nossa vontade é forte. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo, né, pastor? Aí eu pergunto, isso aí é fácil? Não é fácil, mas também Não não é, é pastor. impossível. Não é fácil. É uma luta diária. Diária, verdade. E o que acontece, pessoal? É o morrer diário. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Para onde Jesus levou a cruz? Para onde, pessoal? Para o Gólgota. E o que ele fez nela? Morreu. Morreu. É esse o caminho. É morrer. É cada dia poder dizer como Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E isso só começa quando a gente, enquanto cristão, percebe, oh meu Deus, quanto eu ainda vivo. Quanta vontade minha não está sujeita à tua vontade. Quantos desejos meus ainda reinam, ainda governam. Como eu não mudei, como a minha mudança foi pequena. Senhor, tanto tempo de crente, eu ainda não conheço a tua vontade direito. Eu ainda tenho um monte de áreas da minha vida que eu governo, que eu mando. Senhor. Aí quando você chega a esse conhecimento, você começa a querer morrer para o pecado, para os desejos, para a sua vontade. Você começa a pedir, Senhor, olha, eu sou brigão, brigona. Senhor, me ajude a que essa pessoa que gosta de discutir, de brigar, que esse meu eu brigão morra. Senhor, a minha língua, ela é terrível. Que essa língua ferina morra. Aí, cada dia, a gente vai morrendo. E aí, quando a língua morre, a mente suja morre, vai surgindo a imagem de Jesus Cristo. Vai surgindo a imagem de Deus.
Isso é o que a gente chama de santificação. Nós vamos morrendo e Cristo vai aparecendo em nós. Eu espero de todo o meu coração que você tenha compreendido essa aula. Eu espero de todo o meu coração que você tenha compreendido que o desejo do diabo é que nossa vontade seja diferente da vontade de Deus. É que a gente faça a nossa vontade. É que a gente não se submeta à vontade de Deus. É que a gente nunca diga, como diz a Bíblia, em tudo seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Meu desejo nessa noite é que cada um de nós possa chegar para Deus e dizer: Pai, o Senhor é sempre santo. Tua vontade é a melhor que tem. Mas eu estou longe ainda de fazer tua vontade como devia. Me ajude. Vá matando o mal que há em mim. Vá destruindo dia após dia. Vá me dando graça. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Porque eu sei que ainda tem muita vontade minha na história. Porque eu já descobri que ainda tem muitas áreas da minha vida que a minha vontade. Porque eu já descobri que eu preciso que Deus vá me matando dia após dia. E que eu vá sendo transformado na imagem de Jesus. Enquanto nós não entendermos isso, o cristianismo vai ser mera religião que não transforma ninguém. Alguma pergunta? Amém, pastor. Isso aqui foi uma aula maravilhosa, viu, hoje. Deus abençoe. Amém, pastor. Boa noite, Pai do Senhor. Amém, pastor. Pai do Senhor para todos. Ouça essa aula várias vezes. Pai do Senhor.